Olá pessoal, vou falar para vocês hoje sobre algo muito importante: depressão pós-parto e blues puerperal. Vamos lá, você está grávida ou sua esposa está grávida, tem aquela expectativa de ter uma criança, tudo novo, tudo bonito, todo mundo cria um momento mágico, todo mundo cria uma expectativa de ser algo glorioso, e eu tenho 2 filhos, minha esposa está esperando o 3º, filhos são coisas maravilhosas, mas de repente a sua esposa, a patroa ou você mulher começa a ter uma tristeza no período logo após o parto e você começa a ficar com dúvida. Será que essa tristeza é normal? Será que essa tristeza é depressão pós-parto? Vou falar para vocês um pouquinho sobre isso hoje. Antes de mais nada, isso é mais comum do que vocês pensam. A cada 10 mulheres, estima-se que 2, ou seja, 20% das mulheres têm um risco de ter depressão pós-parto. Ou seja, é um dado alto. Se nós pensarmos, existem muitas mulheres que estão ganhando neném, que passam por depressão pós-parto, que passam dias, que passam semanas, que passam meses terríveis e elas não têm suporte, elas não têm ajuda. Elas são julgadas. Ah, você não está cuidando bem da criança, você não gosta da criança. Elas são reprimidas pelo marido. Nossa, mas é um momento mágico. Olha a fulana que é estéril. Nossa, você tinha que agradecer a Deus de ter um filho. É inadmissível você não estar feliz com a criança. Nossa, você é uma preguiçosa, você não está conseguindo cuidar da criança. Ou seja, tem muito preconceito. A mulher que passa por depressão pós-parto, ela sofre e sofre muito preconceito. Por quê? Porque muitos acham que, como a depressão em geral, que depressão pós-parto é manha, que depressão pós-parto é piti, que depressão pós-parto é coisa de mulher rica, depressão pós-parto é coisa de mulher que tem 10 babá e não quer cuidar do menino. Mentira! Depressão pós-parto é um quadro antigo, mapeado há vários séculos. Você tem relatos na medicina de depressão pós-parto de 500, 600 anos atrás, que eles falavam da melancolia da gravidez, que eram quadros de depressão pós-parto que já eram mapeados lá na antiguidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês: quais são as mulheres que têm mais chance de ter depressão pós-parto? Isso é importante. Primeira coisa, se você já tem depressão, se você trata de depressão, ou se você já teve depressão no passado, você tem mais chance de ter depressão pós-parto. Ou seja, ter tido depressão aumenta o risco de ter uma recorrência da depressão no período periparto. Segunda coisa, se você tem genética de depressão, você nunca teve depressão, mas existem casos de depressão na sua família, você tem mais chance de ter depressão pós-parto. Se você tem história de transtorno bipolar na família, você tem mais chance de ter depressão pós-parto. Ou seja, pessoas que têm história de doenças psiquiátricas na família, mesmo que elas não tiveram, aumenta o risco de ter depressão pós-parto. Pessoas que estão vivendo uma gravidez com muito estresse, pessoas que estão grávidas e são mães sem companheiro, pessoas que passam por violência física ou emocional em casa, elas têm um risco maior de ter depressão pós-parto. Pessoas que estão sem suporte social, que moram em regiões sozinhas, longe da família. Alguns estudos mostram que essas pessoas têm risco maior de ter depressão pós-parto. Ou seja, tudo aquilo que afeta a qualidade de vida da gestante durante a gravidez aumenta o risco de ter depressão pós-parto. E sobre a gravidez é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês também. Em torno de 45% das depressões pós-parto, os sintomas se iniciaram na gravidez e eles não foram valorizados. Aí a grávida está lá cansada, a grávida está lá sem energia, a grávida está lá triste, a grávida está lá apreensiva com o parto, a grávida está lá chorando, as pessoas começam a achar que isso é normal. Ah, a gravidez é assim, a mulher fica uma murrinha, a gravidez da mulher fica mole. Não, muitas vezes esses sintomas são de depressão que começaram na gestação e essa depressão ela não está sendo tratada. Hoje, graças a Deus, os obstetras estão mais atentos, mas muitas vezes são depressões que não estão sendo tratadas e elas vão empurrando com a barriga. E aí, na hora que chega o pós-parto, e eu vou falar para vocês por que acontece mais no pós-parto, essa depressão ela se intensifica. Então ela leva a buscar ajuda no pós-parto, mas essas mulheres na gravidez, elas às vezes já manifestam sintomas. O que causa a depressão pós-parto?
Primeira coisa que você tem que entender, como eu disse, são fatores genéticos. Quem tem genética tem menos produção, às vezes, de neurotransmissores, serotonina, dopamina e etc e tal. E esses neurotransmissores, eles fazem com que a mulher tenha uma sensibilidade maior de ter depressão no período pós-parto. Segunda coisa, que são os fatores hormonais. Por que a mulher piora da gravidez, os sintomas depressivos e no pós-parto? A mulher, quando ela está grávida, ela tem uma mudança hormonal no organismo dela muito grande. A placenta, ela produz vários hormônios que afetam um pouco o funcionamento do cérebro. Isso pode fazer com que durante a gravidez a mulher tenha sintomas depressivos. A mesma coisa acontece no pós-parto. Quando o neném nasce, a mulher tem o parto, acontece um processo de uma mudança hormonal muito grande. Vocês imaginam só, o corpo estava com uma criança, a placenta existia, ela estava produzindo vários hormônios. De um dia para o outro você tira a criança, você tira a placenta e o corpo sai de uma fisiologia para uma outra fisiologia. O corpo sai de um nível hormonal para um outro nível hormonal. Em algumas mulheres, o cérebro ele fica meio doidão, ele dá um pouco de tilt. Ele fica um pouco perturbado com isso. Em algumas mulheres, o cérebro ele fica meio confuso com essa mudança hormonal, principalmente as mulheres predispostas. E aí abre-se a janela pelas alterações hormonais para que a mulher tenha problemas de depressão após o parto. Ou seja, esses fatores hormonais eles são decisivos. É fácil de entender. As mulheres não têm alterações emocionais na TPM, aliás, esse vai ser um tema de um outro vídeo em breve. Mulheres não têm alterações hormonais, alterações emocionais ali na menopausa, ou seja, toda fase na mulher que leva a alterações hormonais é uma fase que tem risco de ter depressão ou ansiedade. E aí, para a gente dar sequência ao vídeo, eu vou falar para vocês de duas coisas. A gente tem que diferenciar depressão pós-parto de blues puerperal. O que é o blues puerperal? É muito comum, quando a mulher ganha neném, nos primeiros 10, 15 dias, ela ter uma tristeza, ela ter uma vontade de chorar, ela ficar um pouquinho mais irritada. Mas são sintomas de tristeza, de irritabilidade, de angústia, que são leves. A gente tem que entender o quê? Que é uma criança, que a mulher está se preparando para algo novo, ela sabe que ela tem um desafio para ela frente, às vezes ela não tem apoio da família, fica insegura. Meu Deus, como que eu vou criar dessa criança? Será que eu vou dar conta? O mundo está muito mal. Como é que vai ser essa vida? Ou seja, a mulher ela é tomada por sentimentos de muita dualidade. Ao mesmo tempo que ela ama, ela é tomada por uma preocupação muito grande. Então, o blues puerperal, ele não é a depressão pós-parto. O blues puerperal, ele não causa rejeição à criança. O blues puerperal não afeta tanto a energia da mulher. O blues puerperal não afeta a energia da mulher. Ou seja, essa tristeza mais leve dos primeiros 10, 15 dias, a gente não considera tanto depressão pós-parto. A depressão pós-parto mesmo, ela costuma vir ali em torno da segunda semana. Ou seja, ela não vem já de cara, ela vem depois que aquela transição hormonal acontece. Então, lá pelo 10º dia, 15º dia, a mulher começa a ter uma intensidade maior da tristeza. Aí, aquela tristeza do blues, ela se intensifica. No blues puerperal, na tristeza fisiológica, na tristeza normal, 50%, 60% das mulheres têm blues puerperal. No blues puerperal, à medida que as semanas passam, a mulher melhora. Na depressão pós-parto, não. Você, marido ou você, mulher, você vai perceber o seguinte, que a tristeza ela vai aumentando. A mulher vai ficando sem energia para cuidar da criança, ela vai ficando sem prazer de cuidar da criança, ela vai tendo crises de choro intensas, ela vai ficando emocionalmente muito instável, muito, às vezes, irritada, ela é tomada por um sentimento de culpa muito grande, ela pode dormir o dia inteiro ou pode não dormir, ela pode, normalmente perde o apetite, pode perder o apetite ou comer muito, ou seja, a mulher na depressão pós-parto, ela é tomada por sentimentos de depressão muito intensos. Hoje nós consideramos o seguinte, que qualquer depressão que aconteça entre o parto até 1 ano de pós-parto, de vida do neném, nós consideramos depressão pós-parto. Por quê? Porque tem mulher que acha que a depressão pós-parto ela só vai vir logo em seguida após o parto, 15 dias não.
tem mulheres que podem ter depressão pós-parto com 6 meses, com 9 meses, ou seja, até 1 ano, nós estamos considerando em alguns estudos essa depressão como depressão pós-parto. Ou seja, fique ligado. Ah, passei aqui, não. Se você está tendo tristeza, angústia, mal-estar, até 1 ano, consideramos sim depressão pós-parto. Então é algo para você ficar atenta, é algo para você tentar ficar de olho para que você não perca a funcionalidade. Raros são os casos de depressão pós-parto onde a mãe rejeita a criança. Mas existem sim esses casos em que a mãe ela é tomada de uma depressão tão intensa que ela passa a ter um sentimento de antipatia ou um sentimento de rejeição à criança. Isso é transitório. Quando ela recebe o tratamento adequado, ela volta a sentir prazer na criança, ela volta a amar a criança, ela volta a querer cuidar da criança. Então, você não tem que desesperar, você não tem que se culpar, você não tem que se sentir a pior mãe do mundo porque você não está sentindo ali um afeto, você não está se sentindo todo mundo querendo te cobrar um carinho, achando que você tem que sentir aquela situação como a melhor situação do mundo. Todo mundo assim te punindo, todo mundo te culpando porque você não está curtindo aquele momento. Não. É a doença que está causando esses sentimentos. Isso não é você. Isso não é a sua personalidade. Isso não é o sentimento real que você tem para a criança. Isso é a depressão pós-parto que está fazendo com que a sua lente ela seja mais cinza. Tem um outro quadro que eu gostaria de falar com vocês que é a psicose puerperal. A psicose puerperal ela é um quadro que é mais grave do que a depressão pós-parto, mas felizmente é um quadro muito menos comum do que a depressão pós-parto. Na psicose puerperal, a mulher realmente ela tem um surto psicótico após o parto. Ela tem delírios, ela pode ter alucinações, ela pode ter um estranhamento da criança, ela pode ter um estranhamento da realidade. Na psicose puerperal, é mais comum a mulher ter algum sentimento de mais agressivo em relação à criança. Então, não temos que... Esses quadros eles exigem uma atenção maior, às vezes até exigem uma separação da mãe e da criança, ou até mesmo uma internação psiquiátrica breve, porque eles são quadros que trazem mais riscos. Aqui no canal tem um vídeo sobre surto psicótico que você pode entender melhor um pouquinho sobre esses sintomas de psicose. Psicose puerperal, ela tem que ser tratada e o prognóstico, graças a Deus, também é muito bom. Há uns estudos mostrando que mulheres que têm psicose puerperal, que têm surto psicótico no pós-parto, elas normalmente têm um caminhar, elas têm uma evolução, em muitos casos, para transtornos bipolares. Várias mulheres que tiveram surto psicótico no pós-parto, às vezes elas são bipolares e a primeira manifestação da bipolaridade acontece no pós-parto. Então, para terminar é o seguinte, como que a gente trata a depressão pós-parto? Primeira coisa, você tem que procurar uma ajuda com psicoterapia. É muito importante a mulher que está em depressão pós-parto ter um psicólogo para ensinar, para tirar as culpas, para educá-la, para dar um suporte emocional, para ouvi-la, para criar estratégias para que ela lide com aqueles sentimentos. A mulher no pós-parto está tomada por um turbilhão de pensamentos, por um turbilhão de ideias, por um mundo de tristezas, por um mundo de angústias. E essa pessoa tem que ter acolhimento. E aí o marido é importante que ele participe desse acolhimento. Então, julgamentos, palavras, você tem que cuidar da criança, isso é um privilégio, isso é uma bênção, você está muito fraca, você é muito mole. Essas palavras não podem existir em pessoas que estão com depressão pós-parto. Segundo, nós tratamos com medicamentos. Hoje nós temos vários medicamentos que podem ser usados no pós-parto e que permitem às mulheres amamentarem. Lógico que há casos, por exemplo, de psicose puerperal, que nós temos que usar remédios onde a mãe ela não pode amamentar. Mas a grande maioria das mulheres que têm depressão pós-parto não precisam de ficar com medo. Hoje a gente tem essa cobrança em cima da mulher. Você tem que amamentar, você tem que dar o peito. É óbvio que amamentar é uma bênção. É óbvio que a amamentação é uma coisa que vai trazer benefício para a criança. Mas a gente tem que ter em mente que tratar uma mulher que está em depressão pós-parto vai fazer com que ela tenha afeto, com que ela tenha carinho, com que ela troque
ali com a criança uma série de sentimentos que ela não iria trocar se ela estivesse com depressão. Então tem muita gente que não trata de depressão pós-parto porque pensa na alimentação, mas nós estamos falando de mães que estão deprimidas, ou seja, uma mãe que está deprimida, ela não vai querer amamentar também. Ou seja, existe tratamento médico com medicações para tratar depressão pós-parto. O blues puerperal, que era aquela tristeza inicial mais leve, normalmente ela não precisa de medicação. O blues puerperal é um caso mais tranquilo que uma terapia, um bom suporte social, lá para a segunda semana você sente que a mulher melhorou. Agora, se você tem dúvida, eu estou com receio, não sei se vai no psiquiatra. Mesmo que seja na primeira ou na segunda semana, procure um psiquiatra. Ele vai conversar, ele vai avaliar, ele vai ver a intensidade dos sintomas, você vai trocar informações com ele e ao menor sinal de depressão ele entra com a medicação. Ou seja, não tenha medo de procurar a ajuda para o seu quadro clínico, não tenha preconceito e não tenha culpa de estar passando por esse processo. Enfim, é isso que eu gostaria de falar com vocês. E irei gravar sim um vídeo sobre TPM. Vocês mulheres ficam de olho. Eu vou falar sobre a TPM normal e a TPM patológica. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative as notificações, ligue o seu sininho e vamos lá. Toda terça-feira, a Bíblia e a Mente. Toda sexta-feira, desmistificando a psiquiatria. Um grande abraço a todos.